Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes e enigmáticas das Escrituras, os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Quem são essas figuras misteriosas? Qual o seu papel no estágio dos tempos? E o que os 7 selos do Apocalipse realmente significam? Fique até o final deste vídeo, pois você vai descobrir detalhes que poucas pessoas conhecem sobre esses cavaleiros e como eles podem impactar sua vida. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir pode transformar sua visão sobre o futuro e o destino da humanidade. No último livro da Bíblia, o Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, encontramos um relato impactante, uma visão do fim dos tempos. A partir do capítulo 6, são apresentados os 4 cavaleiros que emergem com a abertura dos selos do livro. Cada cavaleiro carrega um símbolo poderoso, uma missão e um destino para a humanidade. Mas o que eles representam? Vamos explorar cada um desses cavaleiros e desvendar seus significados profundos. Para entender os 4 cavaleiros, é importante primeiro compreender o que são os 7 selos. João relata que em sua visão, ele viu um livro selado com 7 selos, na mão direita de Deus. Este livro continha os decretos do fim dos tempos, mas apenas uma pessoa era digna de abrir esses selos: o Cordeiro, uma representação de Jesus Cristo. Cada selo rompido desencadeia eventos apocalípticos, e os primeiros 4 selos revelam os temidos cavaleiros. Agora vamos explorar a história de cada um deles, como em uma verdadeira saga cheia de simbolismos e mensagens profundas. O primeiro cavaleiro surge montado em um cavalo branco, com um arco em suas mãos e uma coroa em sua cabeça. Este cavaleiro tem gerado interpretações diversas e profundas ao longo dos séculos. Alguns cristãos tradicionais o veem como uma representação de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que retorna para conquistar a terra e estabelecer seu reino de paz e justiça. A cor branca de seu cavalo reforça essa imagem de pureza, retidão e vitória sobre as trevas. A coroa em sua cabeça simbolizava o poder e a autoridade dados por Deus para governar e subjugar as forças do mal. O arco que ele carrega pode ser entendido como uma arma poderosa, mas não necessariamente de violência. Alguns acreditam que o arco é um símbolo de poder à distância, indicando que ele conquista corações e mentes com sabedoria e verdade, não com força bruta. O fato de ele não carregar setas pode indicar que sua vitória será conquistada de forma importadora e espiritual, guiando as nações ao caminho de Deus. Entretanto, essa interpretação não é unânime. Muitos estudiosos bíblicos acreditam que o primeiro cavaleiro representa algo muito mais sinistro, um falso Messias, uma figura que chega com promessas de redenção e paz, mas que na verdade engana e seduz a humanidade. Sob essa visão, o cavaleiro branco simbolizaria um engano global, um líder ou profeta que se faz passar por salvador, mas cujo verdadeiro objetivo é desviar a humanidade do verdadeiro caminho. O arco que ele carrega nesse contexto seria uma arma de manipulação, simbolizando a capacidade de atingir e controlar as massas de forma indireta e insidiosa, sem que elas percebessem o perigo. O cavalo branco, que em outras partes da Bíblia é associado à vitória divina, aqui seria uma fachada, escondendo um propósito maligno. O cavaleiro, ao abrir o caminho para os outros eventos apocalípticos, pode estar preparando o terreno para um período de caos, onde a verdade será distorcida e os corações das pessoas serão dominados por mentiras. Seja qual for sua verdadeira natureza, uma coisa é certa: ele é o primeiro a ser libertado, e sua chegada marca o início de uma série de eventos catastróficos que moldarão o destino final da humanidade. Com o rompimento do segundo selo, aparece um novo cavaleiro montado em um cavalo vermelho como sangue e segurando uma espada grande. Este cavaleiro é amplamente conhecido como o Cavaleiro da Guerra. Sua missão é clara: retirar a paz da terra, mergulhando o mundo em conflitos sangrentos e intermináveis. O cavalo vermelho, simbolizando a cor do sangue derramado em batalhas, traz consigo a imagem da violência e da morte. A espada que o cavaleiro carrega é um símbolo de destruição e poder, mas também de divisão. Ele não apenas promove guerras entre nações, mas também provoca divisões internas, separando famílias, amigos e até mesmo comunidades inteiras. A visão desse cavaleiro evoca cenas de destruição generalizada, onde as nações se voltam umas contra as outras em batalhas ferozes, mas também onde a violência se espalha pelas ruas, invadindo o cotidiano das pessoas. O impacto deste cavaleiro vai muito além das fronteiras geográficas. Ele protege a harmonia social e o senso de segurança que as pessoas tinham. Imagine viver em um mundo onde a paz não existe mais, onde o caos se espalha como uma doença contagiosa, e ninguém está a salvo da fúria das batalhas que ocorrem em todos os cantos.
A espada que ele carrega não é apenas uma ferramenta de guerra, mas também um símbolo de separação, onde alianças são rompidas e laços de confiança são destruídos. A humanidade se fragmenta, e as estruturas que sustentavam a paz começaram a desmoronar. O Cavaleiro da Guerra inaugura uma era de discórdia incontrolável, onde a violência se torna a norma, e o medo permeia todos os aspectos da vida. Suas ações criam uma sociedade em que a confiança é uma raridade, e a sobrevivência se torna a prioridade máxima. Cada batalha que ele instiga é mais devastadora do que a anterior, e com o tempo, o mundo mergulhador em um estado de desespero, onde a esperança de paz se torna uma lembrança distante e inalcançável. Quando o terceiro selo é rompido, surge um cavaleiro montado em um cavalo preto, e em suas mãos ele segura uma balança. Este cavaleiro representa a fome e a escassez, consequências inevitáveis da destruição causada pela guerra. A balança que ele carrega é um símbolo de racionamento e desequilíbrio. O cavalo preto, uma cor que muitas vezes simboliza morte e desespero, reforça a ideia de que a terra, já devastada pela violência e pelo derramamento de sangue, agora enfrenta uma crise ainda mais profunda, a falta de alimentos. Este cavaleiro traz consigo a fome e a miséria. O trigo e a cevada, alimentos básicos, são avaliados e vendidos a preços exorbitantes, acessíveis apenas para os poucos privilegiados que ainda possuem recursos. As massas são forçadas a racionar até as porções mínimas para sobreviver. No entanto, a fome que este cavaleiro traz não é apenas física. Ela é também uma fome de justiça, paz e esperança. A balança que ele segura também pode ser vista como um símbolo de desigualdade social. Enquanto alguns poucos conseguem sobreviver em relativa segurança, a maioria da população resta para lutar desesperadamente por sua subsistência. A chegada deste cavaleiro não significa apenas que os alimentos são escassos, mas que o sistema que mantém a sociedade em equilíbrio foi completamente desmantelado. A justiça está fora de alcance, e o desequilíbrio econômico e social se torna cada vez mais extremo. O Cavaleiro da Fome nos mostra um mundo onde a humanidade, já enfraquecida pela guerra e pela violência, agora é assolada pelo desespero da fome. Ele simboliza um colapso total, onde o acesso aos recursos básicos é negado para a maioria, e a luta pela sobrevivência se torna uma realidade implacável. Além disso, a fome que ele traz afeta não apenas o corpo, mas também o espírito das pessoas. A sensação de injustiça e abandono permeia as mentes daqueles que são deixados para morrer de fome, enquanto outros prosperam. Este cavaleiro nos lembra que em tempos de crise extrema, a desigualdade floresce, e o preço da vida humana se torna insignificante diante das forças que dominam o Apocalipse. Finalmente, com o rompimento do quarto selo, o cavaleiro mais temido de todos aparece, montado em um cavalo pálido. Seu nome é Morte, e o inferno o segue de perto. Este cavaleiro não traz consigo apenas a morte física, mas também a morte espiritual. Ele é o último e o mais implacável dos cavaleiros, representando o fim da vida e o jornal das almas. O cavalo claro que ele monta simboliza a palidez da morte, a ausência de vida, de cor e de esperança. Com a chegada deste cavaleiro, a destruição do seu ápice, e o mundo como encontro está à beira do colapso final. O inferno que o segue representa o destino daqueles que foram ceifados por sua espada, almas condenadas a sofrer por toda a eternidade. Este cavaleiro não faz distinção entre ricos ou pobres, poderosos ou fracos. Todos estão sujeitos ao seu poder, e ninguém pode escapar do seu destino. O impacto deste cavaleiro vai muito além da destruição física. Ele representa o fim da jornada da humanidade, onde não há mais espaço para arrependimento ou redenção. Sua presença marca o término do período de tribulação, onde os julgamentos de Deus sobre a terra se tornam definitivos. O Cavaleiro da Morte, acompanhado pelo inferno, é o último ato de um processo que começou com enganos e ilusões, passou pela guerra e pela fome, e agora culmina na aniquilação total. Sua chegada simboliza o momento em que a humanidade deve enfrentar sua própria mortalidade e as consequências de suas ações. Ele não traz misericórdia, apenas a certeza do fim. O Cavaleiro Claro é o culminar de todos os acontecimentos apocalípticos, o prenúncio do juízo final que determinará o destino eterno da humanidade. Agora que conhecemos os 4 cavaleiros, talvez você se pergunte: o que mais os 7 selos reservam para a humanidade? A jornada apocalíptica está longe de acabar. Quando o 5º selo é rompido, uma nova visão se desdobra diante de João. As almas dos mártires, aqueles que morreram por sua fé em Deus, clamam por justiça sob o altar celestial.
Eles questionam até quando terão que esperar pelo julgamento de seus algozes. É uma visão impressionante que nos lembra de que mesmo em meio ao caos e à destruição, ainda existe um clamor por justiça divina. Essas almas são vestidas com roupas brancas, um símbolo de sua pureza e fidelidade, mas sua espera por vingança ainda não terminou. O plano de Deus está em andamento, e mais coisas ainda precisam acontecer antes que a justiça final seja executada. Quando o sexto selo é aberto, uma série de sinais cósmicos se manifesta. Terremotos devastadores sacodem a terra, o sol se escurece, e a lua se torna como sangue. As estrelas caem do céu como figos caindo de uma árvore sacudida por um vento forte. Toda a criação parece desmoronar sob o peso do julgamento iminente. As montanhas e as ilhas se movem de seus lugares, e os reis da terra, os poderosos, os ricos e os pobres, todos tentam se esconder nas cavernas e montanhas, clamando para que as pedras os cubram e os protejam da ira do Cordeiro. Este é o momento em que a humanidade finalmente percebe a magnitude do que está acontecendo, mas para muitos, já será tarde demais. É um retrato de desespero total, onde as estruturas do mundo que conhecemos se desintegram diante dos olhos de todos. Mas o verdadeiro mistério acontece com o rompimento do sétimo selo. Após tanto caos e destruição, o inesperado acontece. Silêncio. O céu fica em total silêncio por cerca de meia hora. Esse silêncio é profundamente simbólico. Ele marca uma pausa, uma preparação para o que virá a seguir. É como se o próprio universo estivesse prendendo a respiração antes do toque das 7 trombetas e o início das pragas. Esse momento de silêncio é assustador, pois prenuncia algo ainda mais terrível que está por vir. É a calma antes da tempestade, onde os anjos se preparam para liberar um julgamento ainda maior sobre a terra. Os 7 selos são apenas o começo de algo muito maior. Os cavaleiros e seus eventos devastadores foram o prelúdio de um desfecho apocalíptico que culminará no fim dos tempos e no julgamento final da humanidade. Agora que você conhece essa história poderosa, o que acha que acontecerá a seguir? Como a humanidade lidará com os desafios apocalípticos que se aproximam? A grande pergunta que permanece é: estamos preparados para enfrentar os julgamentos que estão por vir? E será que mesmo diante de tanto caos, ainda há esperança para aqueles que se voltarem para Deus? Se você quiser saber mais sobre o fim dos tempos e outros mistérios da Bíblia, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like e nos conte, qual dos 4 cavaleiros você acha mais aterrorizante? Seu comentário é muito importante para nós. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.